Fala galerinha, beleza? Sou o professor Itaécio, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Estou lecionando na Escola Municipal Jornalista João Emílio Falcão. E antes de mais nada, quero desejar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo e em especial meus alunos aí do 9º ano. Então, vamos para a aula. Bem, galera, para começar, vamos ver qual é o nosso conteúdo de hoje, certo? Vamos verificar e identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema, certo? E o nosso objetivo principal é associar uma situação-problema à sua linguagem algébrica por meio de equações do primeiro grau ou sistemas lineares. Mas antes de mais nada, vamos revisar, certo? A semana passada e essa semana vocês trabalharam bastante com os nossos professores a questão da linguagem algébrica, transformar da nossa língua, da língua portuguesa, para a linguagem algébrica, é a tradução matemática de uma determinada situação-problema, certo? E um exemplo disso é esse aí. Escreva uma equação para representar cada uma das seguintes afirmações. E aí, para iniciar, nós temos a soma entre dois números naturais é igual a 12. E um dos professores que entrou com vocês ao vivo, que eu agora não me recordo o nome, me desculpe, professor, mas ele focou muito bem em, primeiro passo, anotar os dados da questão, certo? Por exemplo, nesse exemplo aí da letra A, ele fala da soma entre dois números naturais. Então, vamos começar anotando isso aí. Quem são os meus números? O primeiro número eu vou chamar de x e o segundo número eu vou chamar de y. Professor, é obrigatório ser x e y? Não, são letras aleatórias, você escolhe qual a letra. O importante é, como ele fala de dois números, que você diferencie A, B, x, y, entre outras, beleza? E aí, eu tenho que me atentar para o que a questão pede. Nesse caso aí, ele pede a soma, certo? Então, nós vamos adicionar, nós vamos somar esses dois números. Então, como seria a tradução para a linguagem algébrica? Seria x mais y igual a 12, certo? Um outro exemplo. A diferença entre dois números naturais é igual a 2. O processo é o mesmo. Eu vou começar anotando quem são esses números, certo? Então, chamei aí agora o primeiro número de A, o segundo número de B, e vou verificar o que a questão pede. A questão pede a diferença entre eles. A diferença significa a subtração entre eles. Então, aí nós temos que A menos B é igual a 2. Tranquilo? Tudo isso foi o que vocês já viram, o que nós temos vendo desde a semana passada. Agora vejam a letra C. Agora imaginem que os números que falamos nos itens A e B fossem os mesmos. Como faríamos para representar as duas situações com uma única solução? Lembrando que nós vimos lá na letra A que ele pedia a soma de dois números igual a 12. Na letra B, a diferença entre dois números igual a 2. E se eu quisesse que esses números fossem os mesmos, como representar isso aí? Então, vou chamar novamente aí o primeiro número de x, o segundo número de y, e vamos para as situações. A primeira situação é que a soma deles é 12, então x mais y igual a 12. A segunda situação é que a diferença, a subtração entre eles, é igual a 2. Então, quando eu junto isso aí, nós temos algo desse tipo, x mais y igual a 12 e x menos y igual a 2. E isso é o que nós chamamos de sistema de equações, que é o foco do nosso estudo desta aula de hoje. Tranquilo? Mas vamos para a definição, né? Professor, eu já vi o que é, mas realmente o que significa um sistema de equações? Um sistema de equações, ele é um conjunto constituído de duas ou mais equações que apresentam mais de uma incógnita, certo? Se você pegar duas equações ou mais que apresentam cada uma delas mais de uma variável, mais de uma incógnita, então aquele conjunto ele é chamado de sistema de equações. Para que esse sistema seja chamado sistema de equações do primeiro grau, o maior expoente das variáveis, das incógnitas, deve ser igual a 1. E não pode existir multiplicação entre as variáveis, certo? São dois critérios que devem ser seguidos à risca aí, certo?
Ah, professor, mas a minha equação aqui não tem expoente. Como é que eu sei qual é o grau? Lembrando que toda variável que não apresenta um expoente, aquele expoente subentende que ele é igual a 1, tranquilo? Então, retomando, eu tenho que satisfazer duas condições. A primeira, que o maior expoente deve ser igual a 1. E o segundo critério é que as variáveis não podem apresentar-se multiplicando. Beleza? Além disso, eu tenho que ter duas variáveis. Então, vamos agora para um exemplo. Dentre os conjuntos de equações abaixo, identifique o ou os que representam o sistema de equações do primeiro grau. E aí na letra A nós temos 3x mais 5 igual a 8 e 12 menos y igual a 7. Será que esse sistema representa um sistema de equação do primeiro grau? Nós temos que relembrar da definição, tem que estar sempre em mente com essa definição. Qual é a primeiro detalhe aí da definição? É que as equações elas devem apresentar mais de uma incógnita, certo? Essa é a primeira condição. E observem aí que na primeira equação eu tenho 3x mais 5 e o 5 ele não apresenta uma incógnita, então eu só tenho uma incógnita que é a letra x. Então eu já sei que essa letra A não representa um sistema de equações do primeiro grau. Certo? A segunda condição vai nos direcionar nesse item B. Por exemplo, o item B nós temos x ao quadrado mais y igual a 3. E x mais y também igual a 3. Será que esse sistema representa um sistema de equação do primeiro grau? Qual foi a segunda condição que nós vimos? Que o maior expoente das incógnitas deve ser igual a 1. O maior expoente deve ser 1. E observem que nós temos aí o x ao quadrado. O expoente é 2. Então já quebrou, já fugiu aí da nossa definição. Então a letra B também não representa um sistema de equações do primeiro grau. A letra C, A menos B igual a 9 e A vezes B igual a 36. Será que esse sistema representa um sistema de equações do primeiro grau? Terceira condição que nós vimos foi que não pode haver multiplicação entre as variáveis. E o que ocorre na segunda equação? A vezes B. Sempre que eu tenho duas letras juntas, seguidas, significa que existe uma multiplicação entre elas. Isso representa A vezes B, o que foge da nossa definição. Então, portanto, a letra C também não representa um sistema de equações aí do primeiro grau. Vamos agora para o item D. X mais 2y igual a 10. E 3x menos y igual a 9. Isso representa um sistema de equação do primeiro grau? Vejam que cada equação apresenta duas variáveis. Primeiro critério. Segundo critério, o maior expoente deve ser igual a 1. Observe que as variáveis eles não têm expoente. E acabei de dizer para vocês que quando não tem expoente, o expoente é 1. Então o segundo critério também foi satisfeito. Será que o terceiro é satisfeito? Observe que eu não tenho multiplicação entre as minhas incógnitas, minhas variáveis. Então, todas as três condições foram satisfeitas, portanto, a letra D aí é o único conjunto que representa um sistema de equações do primeiro grau. Tranquilo? Então, tenham em mente esses três critérios, certo? Sempre mais de uma variável, nenhum expoente deve ser maior do que 1, o maior expoente deve ser 1 e não pode haver multiplicação. Tranquilo? Então, agora vamos ver como representar uma situação problema através de um sistema de equações. Como representar. Vocês já estudaram, nós já estudamos como fazer a representação de uma determinada afirmação para a linguagem algébrica. O que nós vamos fazer agora é similar, o processo é o mesmo, só que agora com mais de uma informação. Por exemplo, primeira questão aí diz o seguinte: durante os jogos interclasse, Karen foi até a lanchonete e comprou um suco e um salgado por R$ 3,20. Raul comprou 2 sucos e um salgado por R$ 4,20. O sistema de equações do primeiro grau que representa a situação é... Então, da mesma forma que vocês faziam lá quando era apenas uma equação, vocês vão aplicar aqui para o sistema. Vamos começar com os dados. Eu vou chamar o preço do suco aí de X, o preço do salgado de Y. A primeira informação que eu tenho foi que a Karen comprou um suco e um salgado. Portanto, eu tenho, se o suco é X e o salgado é Y, eu tenho que X mais Y igual a 3,20. Essa é a primeira informação.
A segunda informação foi que o Raul comprou 2 sucos e um salgado por R$ 4,20. O suco representado pela letra X, então 2 sucos, 2x, mais um salgado, Y, e isso é representado por 2x mais Y igual a R$ 4,20. Então, o nosso sistema, para montar ele, é só juntar. Nós vamos agora juntar essas duas informações e aí nós temos o que nós chamamos de sistema de equação do primeiro grau. Nossa resposta aí, portanto, é a letra A. Tranquilo? Vamos para frente. A segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: numa gincana de matemática, Hélio calculou mentalmente 2 números, de modo que a sua soma fosse igual a 12 e a diferença igual a 2. Lúcia utilizou outra estratégia, determinando esses números algebricamente. Dessa forma, um possível sistema de equações para indicar o raciocínio de Lúcia é... O que ele quer aí? Ele está falando que o Hélio fez mentalmente, mas que a Lúcia, mais dedicada, mais com medo de errar, né, foi para o papel e realmente escreveu algebricamente essa situação. E ele quer saber qual desses sistemas aí qual desse sistema representa essa situação. Então, qual é o primeiro passo? Vamos anotar os dados. O que é que nós estamos falando? De 2 números. Então, eu tenho aí que o primeiro número eu vou chamar de x, o segundo número eu vou chamar de y, certo? Depois vamos para as informações, ó. 2 números de modo que sua soma fosse igual a 12. Como é que eu traduzo isso para a linguagem algébrica? X mais y igual a 12, certo? Segunda informação é que a diferença entre eles é igual a 2. O que quer dizer diferença? Falamos lá no exemplo anterior. Diferença significa a subtração. Então, portanto, nós temos aí que x subtraído de y é igual a 2. Ou x menos y é igual a 2. E aí, para montar nosso sistema, basta que a gente junte essas duas informações. E aí, qual será a nossa resposta? X mais y igual a 12, x menos y igual a 2. Portanto, nossa alternativa correta seria aí a letra D. Tranquilo? Galerinha, qualquer dúvida, aqueles que são meus alunos já sabem. Lá no nosso chat, lá no MOB, ou pelo nosso grupo do WhatsApp, aqueles que têm o privado também podem mandar, sinta-se à vontade, não tem problema. Aqueles que não forem meus alunos, podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é Os Segredos da Matemática. Então pode mandar mensagem lá, qualquer dúvida, que aí, assim que possível, eu retorno com vocês com a solução. Beleza? Então vamos lá. Próximo. Em uma sala de cinema, há 24 pessoas entre homens e mulheres. O número de mulheres que estão nessa sala é o triplo do número de homens. Qual é o sistema que melhor expressa essa situação? Pessoal, cuidado, antes de responder. Cuidado porque esse tipo de questão, se você verificar as alternativas, vocês vão perceber que elas são muito parecidas umas com as outras, certo? Isso são as pegadinhas na matemática. Isso é feito para induzir você ao erro, certo? Então você tem que fazer com muita atenção. Então, antes de responder a questão de número 3, vamos revisar, certo? Vamos revisar o que é um sistema de equação do primeiro grau. 3 condições. Quais são elas? Primeira, que as equações devem ter pelo menos 2 variáveis. Primeira condição. Segunda condição, essas variáveis, essas incógnitas, o expoente dela maior deve ser igual a 1. E a terceira condição é que não pode ter multiplicação entre essas incógnitas, beleza? Sempre isso em mente, galera, cuidado, tranquilo? Então vamos lá. Na hora de resolver, primeira coisa a se fazer, anotar os dados. Quais são os nossos dados aí? A questão, ela está falando de homens e mulheres, então esses são os nossos dados da questão. Então, eu vou chamar aí o número de mulheres de X, número de homens de Y. Professor, poderia surgir essa dúvida. Professor, por que não o número de mulheres ser Y e o de homens ser X? Na verdade,
não há uma regra para isso, certo? O que é aconselhável? Você chamar o maior número de X, o menor número de Y. Se fosse A e B, o maior número de A, o menor número de B. Professor, mas eu fiz o contrário, eu chamei homens de X e mulheres de Y. Vai ter algum problema? Talvez não, você vai montar o sistema, vai verificar. Encontrou a solução? Beleza. Não encontrou a solução, é porque você não era para ser assim. Então você vai fazer a mudança. Você vai chamar agora mulheres de X, homens de Y. Tranquilo? Mas a dica que eu dou para vocês é que comecem sempre com o maior número. Como ele diz aí que o número de mulheres é o triplo de homens, então eu já sei que o número de mulheres é maior. Então por isso eu começo sempre com o número de mulheres X, que é o maior, número de homens chamando de Y. Beleza? Então vamos lá. E o restante das informações? Ele disse que há entre homens e mulheres 24 pessoas. Isso quer dizer que quando eu junto os homens e as mulheres, eu tenho 24 pessoas. E juntar na matemática nos dá a ideia de adição, de soma. Então, essa informação é traduzida da seguinte maneira: X, que é o número de mulheres, mais Y, que é o número de homens, igual a 24. Beleza? Próxima informação. O número de mulheres que estão nessa sala é o triplo do número de homens, certo? O número de mulheres que estão na sala é o triplo do número de homens. Como é que eu traduzo isso aí para a linguagem algébrica? O número de mulheres não é X? Então, X é igual. O triplo, nós já vimos que é 3 vezes. Então, 3 vezes o número de homens, que é Y. Então, X é igual a 3Y, certo? E aí, juntando essas duas informações, nós temos aí o sistema na letra C. Tranquilo? Então, vamos lá. Próxima questão. Para essa quarta questão, eu vou dar um tempo para vocês. Tranquilo? Vamos fugir um pouquinho aí do padrão e eu vou dar aí 1 minuto para vocês tentarem responder e assim que encerrar esse minuto, eu volto e respondo com vocês para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Deu tempo de resolver, né? Questão simples, tranquila. Então,
iniciando, anotando nossos dados, né? As informações que nós temos. O que a questão está falando aí? No estacionamento da Prefeitura Municipal de Palmas, havia 11 veículos entre carros e triciclos, num total de 40 rodas. O sistema de equações que melhor representa a situação é... Essa questão, pessoal, é uma questão muito comum, não só nas provas de vocês, mas como em concursos também. Então, é um conteúdo, percebam que é um conteúdo muito importante para aqueles que pretendem fazer concurso, fazer vestibular. Então, é uma questão, vamos dizer assim, muito batida, é uma questão que é certa em concurso. Então, levem a sério, prestem atenção, foquem, na dúvida, peça alguém para lhe ajudar, mande mensagem para os professores, tirem dúvida. O importante é que vocês aprendam esse conteúdo. Mas vamos lá. Então, o que está sendo dito aí na questão? Ele está falando que no estacionamento há carros e triciclos, certo? Num total de 40 rodas. E aí, eu vou chamar quem de X e quem de Y. Ele não está falando qual é o maior, mas como nós estamos falando de rodas, quem tem mais rodas, os carros ou os triciclos? Os carros, né? Então, os carros eu vou chamar de X e os triciclos eu vou chamar aí de Y. Então, a primeira informação que há 11 veículos no estacionamento. Então, isso me diz que se carros são X e triciclo Y, X mais Y é igual a 11, beleza? A segunda informação é que o total de rodas é 40. E aí eu tenho que lembrar, os carros têm 4 rodas, então se o carro é X, as rodas dos carros são 4 vezes X. Os triciclos são Y e o triciclo tem 3 rodas, então 3 vezes Y. Então, a minha equação seria 4x mais 3y igual a 40. Juntando essas duas informações, o que nós temos aí? Nós temos um sistema que está aí na letra C. Tranquilo? Pois bem, galera, com isso, nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Apesar de ser um conteúdo bastante simples, porque nós vimos só como montar o sistema, ainda vamos estudar como resolver na próxima aula. É um conteúdo muito importante porque vai seguir, vai acompanhar vocês aí durante a vida. Vocês vão precisar toda a vida de vocês aí, principalmente quem pretende fazer concursos, provas em outros locais aí. Beleza? Então, deixei uma mensagenzinha para vocês. Por maior que seja o seu cansaço, nunca deixe de estudar. Estudar é um privilégio e só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão, certo? Então, estudem, foquem, se dediquem, que isso vai servir muito para vocês lá na frente. Então, forte abraço, até a próxima aula, fique com Deus, tamo junto, é nóis. Valeu, galera!